Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a essa entrevista da Semana Ressignificando Vendas. De 10 a 14 de março, Semana Ressignificando Vendas acontecendo para vocês. E hoje eu tenho, nesta sala, que tem um tema desafiador, o tema já diz muito, vendedores que desafiam os seus limites. Nós vamos falar com 3 grandes vendedores dos seus ramos. Vendedores que têm uma história de vida, que têm lições para compartilhar. Eu preparei aqui umas perguntas para deixá-los em apuros, para deixá-los em dificuldade para responder, e vamos ver como é que eles se saem dessas questões aqui que eu preparei. Então, sem mais conversa, vou chamar os meus colegas, botar eles aqui na tela. Então, seja muito bem-vindo, Nicolas, Reginaldo e Carla. Maravilha. Então, olha só. Estamos aqui na Semana Ressignificando Vendas e eu já quero começar com uma pergunta para vocês, diretamente aqui da trincheira de batalha. Olha só, vendas tem sempre desafios diários a serem conquistados. É o nosso trabalho. A gente tem que vencer dia a dia para vencer o mês, para vencer o ano. Na sua história de vendedor, e eu vou começar essa pergunta dirigindo aqui para a Carla, inicialmente, na sua história de vendedor, tem como tu destacar, Carla, um desafio que tu tem orgulho de ter superado? Tenho sim. Obviamente, né, Gustavo, o início sempre é bem desafiador, né? A gente não conhece produto, não conhece mercado, não conhece cliente e também não consegue se relacionar. Então, para mim, o início foi bem desafiador, sim, né? As questões financeiras, abrir empresa, mapear cliente, rota, rotina, né? Então, foi bem desafiador, né? E eu tive um produto, né, recentemente, que é um produto bem desafiador também, novo no mercado, que eu tive que abrir também a região, né, abrir parceiros, e que também foi bem novo para mim, então foi bem desafiador também, assim, tu criar relacionamentos, mostrar, fazer evento, dia de chuva, dia de sol, a gente está lá, cria rota, que é roteiro, né, então eu acredito que essa é a parte mais desafiadora, assim, para um vendedor, né? Maravilha, tu falou que o teu início foi difícil, né? Mas há quanto tempo tu tá no mercado em vendas, assim? Em vendas há 12 anos, né? Desde 2012. Eu comecei vendendo consórcios na região. Bem desafiador, né? Um produto Sim. bem... A gente vendia um papel, né? Um sonho para o cliente, né? E aí depois saí da loja e fui para venda externa e para representação e não parei mais. Estou há 10 anos já na estrada. Que legal. E hoje tu tá com quem, Carla? Representando quem? Hoje eu estou com uma empresa de Bento Gonçalves, né, que é a Crecitar, a distribuidora, com a linha de alimentos premium, prêmio especial, né, que a gente já está abrindo a região aqui do Vale do Paranhana, né, e alguns clientes da Serra também. E também é um produto um pouco diferenciado, porque o pessoal aqui ainda não conhece, né, na grande capital ele já é distribuído, mas estou abrindo a praça, abrindo a região, criando o roteiro, né, junto com a logística, para fazer a melhor entrega e poder atender bem os clientes. Maravilha. Obrigado, então, Carla, por enquanto. Vamos passar esse mesmo desafio agora algum orgulho, Nicolas, de ter superado um desafio na vida aí? Tudo bem, então, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Também estou no ramo pet há mais de 11 anos já. Já trabalhei em algumas empresas, entre elas a Ercosul, que hoje faz parte do grupo BRF. Trabalhei já na Sofia, que representa as marcas da Nutriri, Monella e Birgo. Trabalhei já vendendo para a Onis Distribuidora, que foi meu início lá, 19 anos, representando as marcas da Pedigree Whiskas, naquela época que era as mais famosas, assim, então comecei ali. Então, dentro de cada empresa, assim, que eu trabalhei, tiveram, assim, algumas coisas que marcaram bastante, assim, e que hoje, parando, assim, quando eu estava pensando, assim, no que falar, lembrei um pouco de cada empresa, assim, né? Então,
Eu lembro que no meu primeiro, lá com 19 anos, era só a pasta e um sonho, né? Não tinha muito. Aí não entendia quase nada. E fui atrás de pesquisar. Eu lembro que a primeira meta que eu tinha na empresa era atingir 120 clientes, do zero atingir 120 clientes cadastrados. E os Correios estavam em greve, eu tive que pedir demissão de uma empresa eu trabalhava de promotor na Paraty, promotor de vendas na Paraty, que vende massas e biscoitos. Aí a primeira meta era atingir os 120 clientes, eu fiquei com a carteira de emprego, a carteira de trabalho trancada, e a empresa não conseguia me contratar. E aí agora eu vou ter que ficar parado, né? Então eu vou pesquisar os 120 clientes. Eu saí um mês antes de toda a equipe, eu fui o primeiro a fechar os 120, porque eu já sabia onde está os 120 antes de pesquisar. Então me parabenizaram por isso. Também outras metas que atingi de uns cursos que ninguém pediu para fazer, que estava lá, eu peguei e saí fazendo todos, e isso me orgulha bastante hoje, parando para pensar, porque eu era um guri de 19 anos, né? Eu podia estar fazendo festa, podia estar fazendo qualquer outras coisas, e talvez isso foi me fez ser o que eu sou hoje, né? Então, são coisas que eu me orgulho bastante. Mas eu acho que, sim, respondendo a pergunta mais objetivamente, a principal, assim, quando eu entrei na Aerosul, morrendo de medo, assim, também, porque não conhecia a região, não sabia nem andar nas ruas de Gravataí na época. Eu entrei na rota de uma vendedora que tinha recém sido promovida, que hoje, para mim, ela segue sendo um espelho até hoje, e ela vendia muito bem em torno de 380 mil. Em torno de menos de 3 anos de empresa, eu consegui chegar a atingir 714 mil em cima de uma região onde já era muito bem trabalhado. Então, são coisas que às vezes a gente tá com medo, mas tem que ir mesmo assim, né? Então, tenho algumas coisas assim, da minha trajetória que me orgulham bastante, e atingir o dobro de um trabalho que era muito bem feito é muito bom. Atingir o dobro do trabalho ruim é legal também, mas o dobro de algo muito bem feito é melhor ainda. Que maravilha. Tu tá com quem hoje, Nicolas? Hoje eu trabalho para a VB Alimentos, que é a marca Fino Trato, e acabei de ingressar na Casul também, para fazer a representação também na mesma região, Viamão e Alvorada hoje. Viamão e Alvorada. Legal. Reginaldo, tua vez, então, nós contar um desafio que tu tem orgulho de ter superado aí na tua vida profissional, pessoal, enfim. Todos. Uma história dos amigos aí, ver aí, a memória aqui, de quando o início do meu trabalho. Me recordei aqui agora que eu iniciei, quando estamos uns 14 anos, eu iniciei numa empresa e eu estava desempregado. Aí um amigo, poxa, tem uma vaga de emprego lá na distribuidora, aqui no Rio de Janeiro, né? E na Motofree. Não tinha que ela fazer uma entrevista, não? Eu falei, cara, como assim fazer entrevista lá de emprego? Pô, eu gosto de desafio, né? Mas eu vou assim mesmo. Eu cheguei lá, o gestor da empresa lá, o dono, me recebeu e me perguntou, você conhece alguma coisa no segmento de motocicleta? Eu falei, sim, eu conheço. Não conhecia nada. Aí, eu conhecia muito pouquinho. Aí, esse foi um dos grandes desafios no início da minha vida ali, há 12 anos, né? Eu me lembro que aí fiz uma entrevista, gostou, então me contratou. Aí me deu uma rota para fazer. Eu, como não tinha muito conhecimento, fiz amizade com os amigos que são mecânicos e muitas coisas eu não conhecia. Meu amigo, me explica como é que funciona esse segmento aqui, como é que é isso, como é que é aquilo. Muitas das vezes eu tentava fazer meu trabalho durante o dia, no meu expediente eu ia para uma oficina de algum amigo, ou filho, e comecei a aprender. Então, eu me lembro que o meu desafio foi o conhecimento, porque é uma linha, um segmento que tem, na minha pasta hoje, tem mais de 12 mil itens. Você saber cada engrenagem, cada produto, o que acontece, qual o procedimento. Então,
o grande desafio na minha carreira como vendedor, como representante comercial, na área de motocicleta, foi o conhecimento, o desafio de conhecer e aprender. E, graças a Deus, eu venho desfrutando aí hoje, tenho um bom conhecimento, graças a Deus, vivo me atualizando, sempre tem novidade. Quero dizer que, para mim, no início foi muito difícil, mas, graças a Deus, foi superado. Estamos desfrutando aí, colhendo fruto. No início foi assustador, mas, graças a Deus, estamos aí, estamos vencendo. Maravilha. Então, onde é que tu está hoje, Reginaldo? Estou vendo na camisa aí, mas fala para a turma. Isso, hoje eu faço um trabalho na Nacional Distribuidor de Motopeças, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma filial aqui em Paraíba do Sul, uma empresa que temos aqui uma entrega muito rápida, acreditou em mim, fez uma proposta, estamos aí crescendo juntos, um segmento que tem crescido muito, tá? E vai crescer demais, o segmento de motocicleta, né? Então, é uma empresa que eu me sinto muito orgulho de fazer parte da família. Eu chamo Família Nacional. Lá ele não me e lá a equipe, o gestor, aprendemos um gostar do outro, entendeu? Aprendemos assim, chamar de família, porque na verdade somos família, não é um querer ser melhor do que o outro, na frente do outro. Trocamos muito conhecimento, trocamos muitas amizades, então a gente começa a cativar, conhecer melhor as pessoas, é onde eu me sinto muito feliz de fazer parte da família, entendeu? Maravilha. Eu vou fazer assim, eu vou conduzir uma pergunta, eu vou chamando vocês. E aí, quando não for a vez de vocês, eu vou combinar de a gente trancar o microfone. Está dando um pequeno ruído que eu estou ouvindo aqui. E aí, se a gente trancar o microfone, eu acho que vai melhorar para todos depois. Mas, tentem. Vocês conseguem encontrar o microfone para fechar? Encontrei. Tá. Então, deixem fechado só para me ouvir quando eu chamar, né? E vocês interagem quando vocês quiserem conversar, vocês podem acionar. Eu vou fazer a mesma coisa também por aqui. Olha só, pelo que eu vi, o início foi um desafio meio comum para todos, né? Essa parte do de conhecer clientes, conhecer produtos, de iniciar na profissão de vendas e a felicidade de muitos terem chegado até onde vocês estão, tendo sucesso e tendo indicações, recomendações. Vocês são lembrados, né? Eu perguntei referências, muitos eu conheço, né? E outros eu pedi referências dessa série de entrevistas que a gente vai fazer aqui, que vão ser mais de 15 pessoas que vão passar nessas entrevistas, e muitas delas foram referenciadas pelo próprio dono do negócio. Então, isso aí é uma coisa bastante importante, porque nem todos aqui passaram por cursos que a gente faz aqui no Ressignificando Vendas, mas foram recomendados, e eu acho que isso é um ativo do nome do vendedor, que deixa um rastro positivo por onde passa, né? Nunca vai faltar emprego, colocação e desafio para um vendedor desse tipo. E vocês venceram, e a gente está aqui para ensinar os nossos colegas que estão começando hoje ou que estão em dificuldades. E a pergunta agora é essa, né? Observando alguns colegas vendedores nossos, não vamos dar nome de ninguém, mas observando a volta, vocês conhecem, principalmente aqueles que não estão conseguindo bater meta, não estão conseguindo performar, mas vamos entender que eles têm algum produto, talvez até melhor do que os produtos que vocês começaram naquela época, né? Quando vocês estavam recém-iniciando e estavam também formando mercado e não era conhecido, toda aquela dificuldade, né? Eles têm um bom produto, eles têm algo que as pessoas queiram comprar, mas não estão conseguindo superar os próprios limites, bater meta, e estão trancados no mesmo número já há algum tempo. Às vezes sai do emprego, vai para o outro e repete esse padrão. Parece que é um padrão de pouca performance que está sendo repetido. E a pergunta é, por que vocês acham que isso acontece com esses vendedores? Então, eu comecei com a Carla, eu vou no sentido horário agora, vou passar por Nicolas para começar. Então, é complicado a gente opinar assim, muito da vida dos outros, mas a gente encontra bastantes casos de vendedores assim, que, assim, minha opinião, eu acredito que a pessoa não é nem sim, atingir as metas da empresa, é a pessoa não ter a própria meta, sabe? É o mental mesmo, sabe?
Às vezes tem gente que sai de casa achando que não vai conseguir e tem sucesso em não conseguir, não consegue mesmo. Porque, na verdade, eu acho que mais de 60% de tudo é o mental, é tu confiar em si mesmo, tu confiar, tu querer tanto a ponto de não ter outra opção, menos conseguir, entendeu? Então, eu acredito que a base de tudo é o mental. Depois de tudo é tu não ter as próprias metas, porque daí tu te contenta com... Tem gente que se contenta com o salário base que a empresa oferece e adequa a vida aquilo ali, ao invés de ter metas audaciosas para si mesmo, e aí ter que correr muito atrás daquilo para aí sim dobrar ou aumentar muito o faturamento a ponto da meta que a empresa precisa que seja atingida seja só um norte, assim, que o ideal, para mim, o ideal é sempre que a meta da empresa seja um norte, e o que realmente importe seja a minha própria meta, que precisa ser maior do que a da empresa. Então, acredito que a base de tudo é isso. Primeiro, a mente está no lugar, confiar em si mesmo, saber os processos ao que seguir, e o resto é planejar e querer muito, sabe? Ter metas audaciosas para tu atingir. Na minha opinião, seria isso. Maravilha, Nicolas. Obrigado aí. Reginaldo, vamos ouvir tua opinião aí. Por que tem vendedores que, apesar de ter melhores condições, até que muitos não conseguem fazer resultado? Abre aí o microfone, Reginaldo. Está fechado aí. Eu tenho até um conhecimento de vendedores que pasta boa, mas não tem aquela dedicação, falta algo, falta um pouco mais de empenho, desiste muito fácil. Eu conheço pessoas, vendedores no mesmo segmento, de outras empresas, até mesmo concorrentes, que reclamam demais, em vez de partir para cima, tentar buscar onde está errando, para poder acertar. Às vezes, nem sempre é vender, você tem que estar com o cliente, cativar o cliente, estar ali junto com o cliente, ouvir também um pouco do cliente. Cliente vem reclamar comigo, muitas das vezes, que os vendedores chegam na loja, o que você vai querer hoje? O que você vai querer hoje? Não vai querer, não? Então vou embora. É tipo assim, dessa forma, não é assim. Pô, nada mais. O lojista, o nosso cliente, ele tem que ser bem tratado. Tu tem que compreender o que ele está precisando naquele dia. Entendeu? Às vezes um produto que está saindo bem para uma região, para ele não vai sair, não tá legal ali naquela região, não está escoando, não está vendendo. Então você tem que entender o perfil de cada cliente, parar, conversar, entendeu? Eu penso que muitos vendedores erram por isso, porque é pressa, não acho que está perdendo um tempo. Pelo contrário, dedica um pouco mais, toma um café com o cliente, sei lá, tem um bom relacionamento com o cliente, procura entender a necessidade daquele cliente ali e se parar um pouquinho para analisar, eu acho que vai produzir bastante, vai render bons frutos. Maravilha. Obrigado, Reginaldo. Vamos ouvir a Carla, então, para a gente concluir aí o que afeta esses vendedores que não conseguem resultado. Eu concordo com os colegas, né, Gustavo? Acho que também a gente tem que ter aquela maturidade emocional, que para mim faz muita diferença de tu sair de casa e deixar a casa em casa, né? Às vezes a gente sai com aquele pensamento das coisas para fazer, boleto para pagar, filho na escola, e aí tu pensa, mas tem tudo isso para fazer, né? A gente tem que ter muita coragem, né? Tu saiu de casa, tu vai para um outro mundo, para uma outra vida, né? Tu interpreta o teu papel ali, que é o de ouvir, né? Eu costumo ouvir muito mais do que falar, e dentro do que o meu cliente me monta ali na conversa, né, da situação, eu vou montando o que se encaixa melhor para ele e apresento para ele, né? Então, eu acho que essa questão de tu ouvir mais, sair da zona de conforto, né? Às vezes a pessoa acha é fácil vender, mas o vendedor, como nós tínhamos algum tempo atrás, não existe mais, né? Hoje nós somos executivos, né? Nós precisamos executar vendas, ouvir, prestar atenção, na concorrência também, inclusive, né? E o que ofertar para o cliente. Então, eu acredito muito nessa questão que, para mim, faz diferença da organização, da rotina, da rota, né? Do que tu vai fazer, quanto tempo no cliente.
ouvir também, né, como eu comentei, para a gente poder entender o que se passa, né? Então, acho que a gente é muito mais um motivador para ele, né, mostrando um meio de também ele estar faturando, né, de ele estar ganhando dinheiro lá no final das contas, né, e não só mais chegando e vendendo, tirando nota, como era um tempo atrás, né? Esse vendedor não existe mais, né? Hoje a gente precisa ouvir e montar uma proposta realmente para o nosso cliente, né? Mostrar para ele que lá no final ele vai ganhar dinheiro, então a gente também vai vender mais e ele também vai ganhar mais. Para mim, funciona assim há 12 anos. Maravilha. Obrigado, Carla. Olha só, fiquei muito feliz nas respostas de vocês, porque todas elas passam colocando elementos onde o vendedor é o principal solucionador desse problema. O problema que eu aprendi de vocês os nossos amigos, teóricos amigos aqui, né, conhecidos, que não estão conseguindo bater meta, por quê? E as soluções que vocês deram, não foi uma nem duas, foram várias soluções, desde o mental até montar proposta, até ouvir o cliente, entender o momento dele, o contexto dele, e oferecer o que ele precisa. Tudo isso vocês três disseram, passa o serviço que o vendedor está fazendo. E eu acredito muito nisso, né? Acredito muito que a peça central de um vendedor que faz muita venda é o próprio vendedor e o seu serviço. Porque tem colegas na mesma pasta, na mesma empresa, que com as mesmas ferramentas ou em áreas mais ricas não conseguem fazer vendas. E justificam e se explicam como vocês comentaram aí. Então, acho que foi uma resposta muito boa e favorece muito o espírito que a gente pensa aqui no Ressignificando Vendas. Parabéns para vocês aí. Dando continuidade nessa coisa dos vendedores, né? E vamos tentar entender agora uma peça. Já o Nicolas já começou a falar nisso, mas vamos trazer para a mesa de novo a questão das metas que a empresa passa. Pelo menos toda empresa deveria passar. Aqui, conheço vocês, conheço as empresas, eu sei que vocês têm metas, a empresa passa metas. Mas como é que vocês entendem essa relação de vocês com as metas? O que são essas metas para vocês, né? Elas atrapalham? Elas ajudam? Se a empresa diz assim, tu tem que me vender 300 mil, isso atrapalha? Isso ajuda? O que isso significa? Você tem metas pessoais além das metas da empresa? Como é que funciona toda essa relação de metas na cabeça de vocês? Começando por Reginaldo. Muito importante ter meta, sim. Tem que ter. Porque isso me incentiva a levantar mais cedo, isso me incentiva a traçar uma rota, isso me incentiva a buscar, entendeu? Porque na empresa a qual faço parte, tem a meta diária e a meta no geral. E eu nunca deixo para o final, para poder alcançar. Eu sempre começo ali no início do mês, buscando buscando a minha meta ali, chegar mais próximo da minha meta, bater o mais rápido possível. Porque a meta é essencial. A meta é sinal de que você está evoluindo, está crescendo. Você não deixa, não se encosta, entendeu? Porque muitas pessoas, quando não tem um objetivo na vida, as pessoas relaxam. Então, eu acho que é super importante a pessoa ter uma meta, ter um alvo, né? Tem que buscar aquilo ali. E nunca deixar também, eu dou um conselho, nunca deixar para cima da hora. Sempre começar, virou o mês, iniciou o mês ali, já busca esse resultado, que se essa empresa te determina uma meta, te coloca uma meta, é porque ela confia em você, sabe que você tem condição de entregar essa meta. A empresa nunca vai estipular um valor, uma meta, da qual você não está apto a conquistar, a chegar, né, na verdade. Então, a empresa, ela vai montar uma meta, uma estratégia, juntamente com o representante, para poder trazer um equilíbrio, para você, gradativamente, estar crescendo, evoluindo, e com isso você está ajudando a empresa e está conquistando também o seu objetivo ali. E quem não quer bater a meta, né? Bater na meta, você consegue produzir mais, consegue evoluir mais e todo mundo sai ganhando, né? Uhum. Tu tem alguma meta pessoal tua, Reginaldo, ou só a meta da empresa já te basta? Sim, eu tenho pessoal, eu não me conformo só à meta da empresa, eu sempre entrego um pouco mais. E eu conheço os vendedores, comentando aqui, que conseguir bater a meta, eu não vou mais avançar um pouco mais, senão a empresa vai aumentar muito a minha meta.
Pelo contrário, eu quero que cada vez mais aumente mais, entendeu? Porque eu tenho um ponto C a buscar. Entreguei a meta da empresa, então tudo aquilo que exceder um pouquinho é sinal que eu tenho um potencial de crescer. Eu quero crescer e cada vez mais eu quero mais conquista. Então, com isso, a empresa está me enxergando, ela aposta mais em mim, confia mais em mim, com isso todo mundo sai ganhando. Então, eu nunca deixo para cima da hora, eu sempre começo ali forte, para quando eu chegar ali e bater minha meta ali, alcançar minha meta e construir meu ponto C, que eu entendo que é além do que a empresa me pede, porque eu passo a ser bem visto pela empresa, né? E com isso todo mundo sai ganhando. Maravilha. Obrigado, Reginaldo. Carla, como é que é a tua relação aí com metas? É amistosa ou é de guerra? É amistosa. Eu acho que, como o colega falou, né, nós temos as nossas metas pessoais e é importante ter, né, porque a partir dali, a partir das metas que nós recebemos na empresa, que a gente vai montar a nossa meta e o nosso planejamento, né. A partir dali, a gente vai se organizar e ver meios de como conquistar, como buscar essas metas, né. E como ele comentou, quanto mais tu te realiza, né, mais feliz e mais motivado tu vai estar também para trabalhar. Então, cada um tem a sua meta. Às vezes um é um carro, às vezes é uma casa, um estudo, né, uma qualidade de vida melhor. E por que não, né? Nós somos seres humanos, nós estamos aqui para termos os prazeres da vida, né? E quando a gente escolhe essa profissão, a gente lida com a dor, né, com o amor e a dor, porque a gente sabe que não é fácil estar na estrada, o trânsito, o WhatsApp chamando, né? Então, a gente tem que realmente ter um planejamento em cima das metas, de como tu vai buscar e como tu vai realizar os teus sonhos, né? E todos os meses a gente está desempregado, né, Gustavo? A gente está todos os meses começando algo novo, né? Então, a gente já está acostumado aí, o pessoal que já está há bastante tempo, né? Os colegas concordam, acho, comigo. A gente já não lida mais, a gente é mais frio com as frustrações, né? Então, eu acho que quando a gente bateu a meta que tu recebeu, né, tu sente todo aquele prazer de poder gastar com amor e com a tua família, ou com seja lá o que tu queira, né? Então, acho que é bem prazeroso depois. Então, a gente passa pela dor e depois é prazeroso e vale muito a pena, né? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai se transformando também, né? Então, eu lido bem com as metas. Não foi sempre assim, mas hoje em dia a gente entende que é assim. Maravilha. Obrigado, Carla. E Nicolas, para fechar esse assunto aí. Então, pegando até o gancho da Carla ali, a gente passa por fases, né? Então, já tive fases que eu ficava bravo, que a minha meta já estava muito mais alta do que o mês anterior. Acho que todo mundo já teve essa fase, assim, de estão tentando me prejudicar, né? Ou então, tipo, tipo, se eu vender muito, que nem falou o colega do Reginaldo, se eu vender muito, vou aumentar muito minha meta no mês que vem. E aí eu acho que, e até nesse ponto, até o Significando Vendas ajuda, né, nos ajuda bastante também, porque no exercício ali do ponto C, ali a gente começa a entender que, na verdade, a meta é o mínimo, né? Não é o máximo, a meta é o mínimo. Então, quando tu muda essa chave na tua cabeça, aí a meta ela fica muito mais natural, assim, sabe? Então, eu sempre falo, acho que em todas as empresas que eu converso ali, eu sempre falo que não importa a meta que me derem, eu vou fazer o máximo que eu puder. E o meu máximo tende a sempre passar da meta. Então, com isso eu fico satisfeito. Mas ter metas pessoais também, foi o que eu tinha falado na outra resposta ali, isso, as metas pessoais e bem destrinchadas, assim, sabe? Que eu brinco que eu sou o maluco da planilha, então eu vou planilhando meus comissionamentos que eu tenho de cada empresa, o que eu preciso fazer para atingir uma tal meta pessoal. Então, agora, semana que vem, eu e minha esposa vamos para um cruzeiro. Então, essas coisas foram planejadas antes, e todas atingindo os resultados que eu precisava. Então, eu acredito que é sempre quando tu vira a tua chave de que a meta é o mínimo que tu precisa fazer,
ali pelo dia 20, tu já tá 20, 25 do mês, tu já tá tranquilo já, porque ontem até o meu cunhado me perguntou como é que eu lidava com isso, porque ele já foi vendedor, ele é advogado hoje, já foi vendedor e ele não gostava de todo dia 30 lá ele comemorava que batia meta, ou ficava triste que batia meta, que não batia, e no outro mês começava tudo de novo. Aí eu, se deixar para o dia 30 mesmo, daí fica mais complicado, né? Porque daí nem dá tempo de descansar, mas se tu bater antes, já fica mais tranquilo. Aí tu vai visitando os clientes e vai ajustando para o mês que vem, né? Mas eu acredito que é por aí. Maravilha. Obrigado, Lucas. Então, o Reginaldo e o Nicolas falaram do ponto C, né? O ponto C é uma teoria que a gente administra metas aqui no Ressignificando Vendas, uma teoria em evolução, mas ela nasce do princípio que a meta é uma referência de crescimento, de aceleração que a empresa dá para o vendedor, para ele regular a marcha dele até 2/3 do mês. A gente deveria entender que a gente tem controle de pouca coisa, e a meta que a empresa dá deveria ser alcançada em 2/3 do mês. Porque o outro terço do mês, a gente tem que administrar nossas próprias ambições para que esse fator, esse tempinho a mais que eu conseguir ganhar, e eu coloco os meus motivos para fechar o mês, isso aí te dá uma energia para tu começar o próximo mês, que tu não vai nem imaginar se não conseguir fazer isso. Mas quando tu consegue fazer, primeiro ganhando um dia no mês, depois 2, depois 3, até que tu ganha uma semana, e aí tu está administrando 1/4 ali do tempo para ti e 3/4, 3 semanas de 4, vamos dizer, para a empresa. Esse seria o mundo ideal, o mundo onde tu coloca a meta no lugar que ela deveria estar. Não no último dia, onde tu está definindo muita coisa na sorte, onde tem até os vendedores ruins, estão agitados, mas uma semana antes, os vendedores ruins continuam ruins. Eles não estão agitados. Então, o mercado está mais fácil de bater a meta na primeira semana, que está todo mundo tranquilo, ninguém tá acelerando ainda, e quem sabe dessa teoria está acelerando para conseguir fazer o controle do tempo, que é uma coisa que a gente tem. E a outra coisa que o Nicolas falou é a questão da administração psicológica dessa meta, né, que não é segurar para o mês seguinte, né? Eu vou segurar para o mês seguinte, não vou bater a meta, que a empresa vai me puxar, tal, mas a empresa é o menor dos inimigos nessa história. Se tu não fizer, se tu pode fazer 150%, 200% da meta, e tu não fez, a concorrência fez. Porque se alguém está comprando e você não quis vender, ele vai comprar de outro. Porque no outro lado a gente tem um empresário também, um lojista, que ele quer botar o dinheiro para multiplicar o dinheiro dele. E se você não quer ser o multiplicador do dinheiro dele, ele vai arranjar para quem seja. E aí vai ficar mais difícil no próximo mês para você fazer o 100% que você segurou, para não fazer 200. Mas se fizesse 200, ficaria muito mais fácil o próximo mês fazer 100. E garantir que você, pelo menos, estaria batendo a meta. Só aproveitando o gancho do Gustavo, já aconteceu o caso de eu sair de empresa porque não concordei na época, que o Gustavo acompanhou essa saída, que foi a saída da Aerocosul, que botaram um teto na cabeça do vendedor, e vendedor com um teto na cabeça é complicado, né? E na época eu defendi isso, quando eu pedi para sair, eu defendi isso, que não existe isso de guardar a venda para o próximo mês, porque venda é espaço. Então, se eu não vender o máximo que eu puder para o cliente, alguém vai vender. E aí, no outro mês, quando eu segurei 5 dias ali, bati a meta de dia 25, vou segurar para o mês que vem. Chegou no dia 1º lá, agora eu vou vender para o cliente. Não, daí o cliente está com o estoque dele atolado, está com a condição de pagamento dele prejudicada. Então, venda é espaço, não tem como guardar, não tem... E quando aí a falha de algumas empresas de colocar um teto na cabeça do vendedor é complicado. Só que daí vai do vendedor aceitar que a empresa vai fazer isso e continuar ali porque aceitou, ou simplesmente não aceitar aquilo, que foi o que eu fiz na época, e não me arrependo nem um pouco de procurar algum lugar que se encaixasse no que eu acreditava, né? Maravilha. Então, metas é um assunto longo, pessoal. É um assunto longo e de bastante referência, porque meta é o coração da estrutura de vendas. Então, a empresa, quando tem um mau gestor, aqui a gente não falou, vocês foram
educados aí em não falar dos maus gestores que daqui a pouco tiveram. Mas a gente conhece, tem muito mau gestor que faz um jogo da meta ruim, ou botando teto. Aí o Nicolas falou um dos problemas, né, botando teto, mas a maior parte é não saber nem onde é o ponto certo. Então o cara vai chutando a meta, tu vai batendo, ele vai fazendo a grandeza dele, do que ele precisa, mas não acompanha, não conhece a rota, não conhece o cliente, não conhece o potencial, não faz nada, só distribui aquela meta e nem se compromete em fazer a ajuda que precisa para o vendedor acontecer. E aí sim, a empresa começa a sofrer de não bater meta, desmotivação na equipe, saem os melhores, entram piores, e assim vai indo numa roda até que a empresa começa a entrar em dificuldades e muitas vezes fecha, como a gente já viu algumas fecharem aí. Mas saindo dessa coisa do presente, que é as metas, indo para o futuro, né? Estamos aqui com 36 minutos da nossa entrevista. Para o futuro, o que vocês estão pensando em termos de desafios? Se é que vocês estão conseguindo pensar no futuro e se pensa no futuro, né? O que os motiva a continuar nesse trabalho de vendas com toda essa dificuldade aí que a Carla representou nessa analogia, nessa figuração, né, de todo mês a gente está desempregado, porque começa uma meta nova, você está no zero, e a sua relação é de confiança, ou seja, me entrega a meta, a gente fica jogando. Começa a não entregar a meta, começa a ficar difícil ficar contigo no jogo. Então, essa é a linguagem que a Carla botou muito bem aí. O que motiva vocês a continuar jogando esse jogo para o futuro de ser vendedor? Por que não fazer uma outra coisa? Por que não virar advogado, virar executivo, virar assistente administrativo numa empresa, receber lá o seu salário fixo e tentar crescer depois, CLT, tirar fériasinha, 30 dias, por que não essa vida mais desse tipo? E em vez dessa vida mais adrenalizada, mais aventura, né? Pode ser uma aventura planejada, mas é uma aventura todo mês, né? Aquela coisa de uma palpitação, aquela coisa de a expectativa maior do que o medo, sempre administrando isso, para que tu consiga estar vivendo desafios futuros, né? Então, qual o próximo passo de vocês para continuar crescendo, enfrentando desafios? Fala um pouquinho de futuro aí. Carla, de novo contigo aí. Então, Gustavo, eu acho que os colegas vão concordar, a gente teve e tem, né, um mercado muito oscilante, né? A gente tem aí, às vezes, tem semanas muito boas, semanas muito ruins, então, de um tempo para cá, a gente veio tendo esse desafio, né? E eu acho que, para o futuro, a gente precisa ter uma organização, né? Estudar mais, estar mais atento, né? Porque como a gente, quando começou, eu vi que os colegas também começaram há bastante tempo, não deixando que eu sou mais velha ou muito velha, mas a gente não tinha GPS, né, gente? Era tudo ainda em blocos, né? Então a gente teve que estar atento aí às atualizações, à internet, que quem nasceu nos anos 80 aí, né, teve que abrir mão dos blocos de tirar nota. Então a tendência agora em diante é cada vez mais, né? Então, a gente tem que estar prestando atenção no mercado, né? Nas oscilações no mercado, nas novidades, de como agir. Fala-se muito no que a gente faz, B2B, né? Então, hoje, tem empresas que vendem direto B2C, né? Se eu estiver falando errado, me corrija aí, Gustavo. Então, a gente tem aí uma demanda bem grande, né, e de cursos que a gente pode fazer, pode estar atento. Hoje o WhatsApp também já manda ali por transmissão, a gente pode mandar catálogo, pode fazer todo esse trabalho do dia a dia também, né, agendar, pelo menos, eu costumo agendar 2 ou 3 visitas no dia, para também não sair sem ter venda, né, sair por aí a passeio, como a gente diz, né, então, eu acho que é um conjunto, assim, né, organização, estar atualizado, né, fazer cursos, estar sempre lendo. Eu gosto muito de ler jornais ainda, né, ainda pego 0 hora, ainda fico folheando. Então, acho que são hábitos, né, a gente precisa se preparar, porque a gente vai ter um futuro de muita evolução ali na frente. E como a gente teve lá atrás, e que foi difícil, a gente sair porta a porta sem ter um GPS. Eu lembro que na minha época eu tinha os mapas, né, pegava um mapinha e mapeava as ruas e pegava os endereços. Então, vai mudar, né? Isso vai ter uma mudança, né? E então a gente tem que estar atualizado, né? A gente tem que estar atualizado, fazer curso, ter mais comunicação com os nossos clientes, né? Quase que todo dia, enviar catálogo, enviar promocional,
tu tem que estar trabalhando realmente, né? Se tu tem uma meta, um planejamento, tu tem as tuas metas, os teus sonhos, é um trabalho bem árduo, assim, né? Não vamos dizer que é fácil para o pessoal que está começando, que se tu não te dedica, tu não abre mão de algumas horas, que talvez tu pudesse estar fazendo algo para ti, para estar ali no WhatsApp enviando, mandando um bom dia, promoções, tu manda orçamento, tu tem que perguntar se a pessoa vai fechar ou não, como é que ficou, fazer uma nova visita, às vezes, nem que seja para tomar um chimarrão, tomar um café. Então, eu acho que é um conjunto, assim, né? Para o futuro, a gente precisa estar atualizado, sim, né? Com todas as mudanças que vão ter de mercado, politicamente falando também, a gente não sabe como fica, uma hora de um jeito, outra hora de outro. A gente tem vários influenciadores, né? Tem o dólar, tem muitas coisas aí que quem trabalha com o mercado de ferragem sabe, né? Então, às vezes tem, às vezes não tem, o pessoal segura, vende, então é um jogo de cintura todos os dias. Mas é bem prazeroso. Uhum. Boa, Carla. Obrigado aí. Nicolas, o que tu acha desse futuro aí? Então, falando mais sobre o futuro, eu acabei de assumir então esse desafio novo aqui. Então, eu quero organizar primeiro. Então, em todas as empresas que eu passei, eu sempre tentei deixar minha marca ali. Então, uma marca boa de preferência, né? Então, eu planejo ser um pouco mais audacioso em vez de dobrar dessa vez, aproveitando que é um trabalho do início, assim. Eu planejo em triplicar dessa vez, porque a gente tem poucos clientes cadastrados, eu tenho 2 regiões para atender, então quero triplicar faturamento e abertura de clientes, cadastro de clientes, me adequar de novo, porque na verdade eu fiquei 5 anos trabalhando no outro lado do balcão, né, como lojista, então isso me ajuda em muitos casos. Hoje até eu atendi um cliente hoje que a gente conversou muito sobre a vivência da loja, e o legal é que muitos clientes me conhecem através da loja, não sabiam que a loja era minha, mas conheciam a loja, então foi feito um trabalho bom lá também, que virou uma referência para alguns clientes. Então essas coisas foram me ajudando nesse ponto, mas também me deixaram um pouco desatualizado do que era o mercado. Então, para esse ano, assim, meu planejamento é mergulhar mesmo de cabeça no mercado novamente, me adequar às coisas como elas estão, me atualizar, como a Carla falou, e em busca de fazer aumentar a minha história, de continuar sendo teu case, Gustavo. Nossa, Sucesso do Gustavo. Então, para esse momento seria isso, e depois futuramente pensando em daqui um pouco mesmo assumir um cargo de alguma gestão mesmo e me desafiar de outra maneira, sabe? Porque nas vendas, assim, eu gosto, é o que me deixa motivado. Cada louco com a sua loucura, dizem, né? Tem gente que não gosta, eu amo o que eu faço, mas daqui um pouco me desafiar. E o Gustavo me conhece um pouco, sabe que eu não costumo ter medo de desafios novos. Então, mas para esse ano, o meu planejamento é esse. Maravilha. Obrigado, Nicolas. Reginaldo, como é que é o futuro aí na cabeça do Reginaldo? Como nossos amigos aí, recebeu falou, né? Ficar se atualizar, né? Pegar essa tecnologia que está chegando aí ao nosso favor, entendeu? Temos vários meios, que nem mensagem de bom dia para o cliente, entendeu? Como vai você? Uma promoção, uma coisa. Então, se atualizar, porque hoje o representante que não procurar se atualizar, acompanhar, vai estar fora. Não vai conseguir sobreviver, não, porque o mercado está exigindo uma vasta um conhecimento maior, tem que ter mais habilidade, pegar essa tecnologia ao nosso favor, implantar aí, buscar, né, mais conhecimento, porque só dessa forma vai se firmar e vai crescer. Porque se estacionar, não procurar evoluir, buscar coisas novas, acrescentar outras coisas, mais conhecimento, vai estar fora do mercado. Então, com isso, vai sofrer, entendeu? Então, para o futuro, está sempre atualizado,
ver aquilo que está em novidade, procurar aprender um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento. E tenho aí a família, né? E a gente sempre pensa dar o melhor para a nossa família, para os nossos amigos que estão presentes aí, convivendo. Então, para isso, a gente tem que fazer um bom trabalho para estar evoluindo. Então, tem que evoluir, não pode estacionar, tem que estar sempre buscando conhecimento. Maravilha, Reginaldo. Legal, gente. O que eu entendi do futuro, né? Você, até se pensar por que Ressignificando Vendas nasce de uma estrutura dessas que vocês comentaram, né? 9 anos de representação comercial, né, resolvi me aventurar e fazer uma outra coisa, e essa aventura virou um planejamento, virou uma empresa, e que nome vou dar para essa empresa, né? Já que eu estava olhando para o mercado de vendas naquela época, que isso é 26 anos atrás, e tinha o meu ciclo de representação, que eu tinha um escritório grande, naquela época era comum ter isso, né? Escritório, outros vendedores, e atuando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, cidade de São Paulo, segmento de moda com várias marcas, cheguei a ter acho que 8, 10 marcas diferentes nesse escritório, e eu estava olhando para esse mercado e vi assim, alguma coisa está mudando muito acelerado e está fazendo com que o meu jogo dê certo, alguns jogos derem certo dos outros colegas, mas tem a grande parte que não está dando certo. Então eu vou sair, vou montar uma empresa de treinamento e vou começar a treinar esse mercado de moda, que é o mercado que eu era representante. E aí assim começou, e o nome virou Ressignificando Vendas. Botaram um novo significado, então, ressignificar vendas, porque o significado que tu tem na cabeça faz com que tu haja de uma forma, e se eu mudo esse significado, você consegue agir de outra forma, que nem foi a lembrança do que o Nicolas falou aqui, da estrutura da meta. Quando você muda o significado dela na tua cabeça, você muda como se relaciona com ela e te abre um potencial enorme. Quando você não muda, ou tu ressignifica ela como um inimigo teu, como alguém tentando te sacanear, botando um número que tu não vai conseguir chegar, para depois te demitir porque tu não conseguiu chegar, essa meta vira um inimigo e você reage mal contra ela. Vi que vocês, falando de futuro, todos estavam preocupados, né, em tentar se atualizar ao máximo e responder a essas novas demandas que estão no mercado. Inteligência artificial hoje é um grande amigo, um grande aliado dos vendedores. Eu acho que todos vocês deveriam ter esse aliado. A gente considera aqui na empresa, só para vocês terem, a gente tem uma folha de pagamento, tem funcionários, e a gente considera a inteligência artificial que a gente paga, é a paga, né? A gente paga e tem um conjunto de inteligência, deve ter umas 15 diferentes. A gente considera todo esse conjunto como um funcionário nosso que está dentro da nossa empresa. É um funcionário que a gente debate com ele, que a gente troca ideias com ele. Fiz até uma aula especial esses dias sobre como a gente usa a inteligência artificial para vender mais. E demonstrei na prática ali coisas que o vendedor pode estar fazendo no dia a dia dele usando as ferramentas gratuitas, não precisa nem ser as pagas. As gratuitas já te dão um bom debate para não ficar quebrando a cabeça sozinho aí. Bom, então agora vou para uma próxima pergunta, tem a ver, eu acho que a Carla deu um problema aí, caiu, vamos ver se ela volta. Tem a ver, essa terceira pergunta tem a ver com o nosso tema que a gente estava falando aqui de estar preparado. Só que eu quero botar mais um elemento dentro desse jogo aí, que é a questão do relacionamento. Vocês acreditam, a pergunta é assim, vocês acreditam que o vendedor vence mais batalhas, bate mais metas, se estiver mais preparado, ou é tudo pura sorte e relacionamento? Isso que eu gostaria que vocês respondessem aí. É tudo sorte e relacionamento junto ali, de estar lá, amigo, estou há 10 anos aqui contigo e fazer negócio desse tipo? Ou estar preparado realmente, hoje em dia, ajuda o vendedor a vencer as batalhas e bater mais meta? Então, acho que Nicolas, né, começa agora. Eu acredito sim que o relacionamento ele é muito importante, porque ele ajuda, mas ele não é a única coisa, nem de perto. Tanto que eu consegui o desafio que tu fez naquele bootcamp sobre vendedores lá,
de atingir o dobro em outra região. Então, sim, relacionamento é importante, mas estar planejado, estar organizado, ter as ferramentas, saber como fazer, isso sim é muito mais importante do que o próprio relacionamento em si. Porque, na verdade, o cliente, ele, mesmo não gostando disso, não gostasse, não ir com a tua cara, porque pode acontecer, ninguém, né, ninguém agradou todo mundo, né? Então, mas o cliente, ele precisa revender os produtos, alguns produtos ele precisa revender, então não tem como, entendeu? Então, tu fazendo o teu trabalho bem feito e tu ajudando o cliente no dia a dia, é bem difícil tu não superar essa barreira do relacionamento, entende? Então, trazendo a experiência, às vezes os clientes estão dentro do comércio deles e não saem dali para se atualizar. E eles usam da experiência do representante para trazer novidades para dentro da própria loja. E aí vai do representante, do vendedor, auxiliar o cliente nesse ponto, sabe? Então, tem muitos clientes que tu pode mostrar por fotos, mostrar, ó, tem um concorrente que está fazendo assim, está tudo certo. A gente conversa, conversando bastante hoje com os clientes sobre petiscos naturais, que é uma coisa que o mercado pet virou um boom, assim, sabe? Tipo, orelhas, ouvidos, suína, que ajudam a limpar os tátaros dos dentes do cachorro. Então, tudo são funções e petiscos naturais. Né? A gente vive uma época que o pessoal, as pessoas buscam mais pelo natural e os pets são crianças. Então, às vezes o cliente não sabe, ele está dentro do negócio dele ali, atopetado de coisa para fazer, até a cabeça, e aí a gente usa o nosso dia a dia de estar na rua, correndo em vários clientes, para levar isso para uma informação e poder ajudar eles, sabe? Então, eu acredito que sim, não é importante, mas tá planejado, tá organizado, ter as ferramentas é muito mais importante. Beleza, vou aproveitar, Nicolas, que tu está falando, e um complemento nessa linha, né? Como é que tu te mantém atualizado hoje? A gente está falando basicamente disso, está preparado, tudo, né? Como é que tu te mantém atualizado no que tu tem que fazer para tu continuar vendendo sempre? Então, na verdade, a vivência do dia a dia ali, então isso fazem, eu estive já do outro lado do balcão, então eu consigo ali eu sabia o que um vendedor podia fazer para me ajudar, então agora sabendo dessa informação também eu posso passar isso para os meus clientes, então eu tenho a vivência dos dois lados, isso me facilita muito hoje em dia, mas mais assim, essa parte da inteligência artificial também auxilia bastante. Eu até confesso que eu estou me atualizando, mas não estou no nível que eu gostaria de estar. Então, são muitas e isso vai se renovando a cada momento. Então, a gente tem que correr atrás para se manter atualizado nesse ponto. Mas são várias coisas assim que a gente tem que sempre correr atrás para se atualizar. Mas eu brinco que o básico, o feijão com arroz, ele funciona muito bem. Que seria visitar e ter aquele visitar, cortar estoque, padronizar o atendimento, fazer uma coisa bem feita, ainda funciona muito bem. Porque eu falo sempre também que a pandemia ali, as redes sociais facilitaram bastante, o WhatsApp, só que a gente tem colegas hoje em dia que ficaram nesse tempo, eles acham que ainda estão na pandemia e não podem sair para visitar mais. Tem clientes que não têm visita há 2, 3 meses, o representante já está pedindo pelo WhatsApp. Então, se fizer o feijão com arroz já é muito bom, e se tu levar atualizações para os teus clientes, tu se sai melhor ainda. Maravilha. Reginaldo, vamos começar na pergunta do futuro, né? Melhor, na pergunta se tu acha que os vendedores vencem mais batalhas, né, e mais metas se estão preparados, né? Vocês falaram do futuro, falaram que estavam com planos de se atualizar e achavam que tinham que se atualizar para continuar lutando no futuro. Então, a pergunta é essa. Relacionamento, hoje a gente sabe que é um ativo dos vendedores, né? O Nicolas falou que é importante, queria ver a tua opinião também, mas não só isso. De acordo com o Nicolas, ele falou que estar preparado, né, para fazer o bom trabalho, o feijão com arroz ali, também se mantendo atualizado e entregando para o cliente esse serviço, faz toda a diferença
em até mesmo em manter um relacionamento próspero com você, com uma grande peça importante do jogo do cliente. Como é que tu vê isso, né? Tá preparado com relacionamento e aquele vendedor que só se baseia no relacionamento não se atualiza nunca, né? Ô, Gustavo, você está me ouvindo? Sim. Rapaz, eu não ouvi nada. Estou uns 10 minutos sem ouvir nada. É mesmo? Agora estou te ouvindo bem. Não estava ouvindo tá. nada. Me perdoa. Não, Agora então eu vou fazer a pergunta para a Carla e tu vai pegar do embalo dela e depois volta para ti. Tá? Pode ser. Melhorou Então, agora. Agora estou te ouvindo bem, mas não estava te ouvindo nada. Beleza. Então tá. Então fica tranquilo aí. Carla, a gente está conversando então sobre o vendedor que vence batalhas, bate meta. Tu acredita que ele, estando mais preparado hoje em dia, ele consegue superar somente aquele vendedor baseado no relacionamento? O quanto isso é hoje uma boa balança, relacionamento e estar preparado? Porque me parece, aí só me parece, né? Você tem a sua resposta, que no passado bastava tu ter um bom relacionamento. Se tu fosse um amigão do cliente lá, tu estava no jogo dele, estava fazendo um certo trabalho, porque ele estava te comprando e você não estava vendendo nada, ele estava te comprando só. E agora, me parece que o jogo deu uma apertada. É um pouco mais matemático, é um pouco mais planilhado, é um pouco mais indicadores. Como é que tu vê isso aí? Preparação com relacionamento. Eu acredito que sim, a gente precisa, assim, estar preparados, né? Eu já uso há bastante tempo a planilha do CRM, né? Desde quando eu comecei, então eu levo anotado o funil de vendas, né? Então a gente, sim, teve evoluções nas vendas, né? Na gestão, e nós precisamos, sim, estarmos atualizados, né? Relacionamento é bom, a gente sabe, mas sozinho não se basta. Como o Nicolas falou, né, o arroz com feijão bem feito também é bom, né? E por mais que nós tenhamos aí as ferramentas digitais, a visita ainda é importante, né? Não dá para a gente entrar na zona de conforto, ficar de casa mandando que não sai venda. A pandemia, a gente viu muito isso, as vendas caíram, sim, né? Nós que somos da linha PET também teve bastante doações, né? Então a gente viu que as vendas realmente caíram. Teve alguns que fizeram vendas online. Eu tenho alguns clientes que realmente preferem enviar via WhatsApp o pedido, porque estão ali na movimentação da loja, mas a grande maioria dos meus clientes ainda preferem visita. Então, segunda-feira de manhã sai, faz o roteiro, visita. E a gente sabe que esse cálculo, essa matemática, né, Gustavo? Quem mais visita, mais vende. Então, sempre foi assim e sempre vai ser. E sim, eu acredito que sim, nós precisamos estarmos atualizados com curso de gestão, né? Eu atualmente faço gestão comercial, né? Eu cursei psicologia, faço gestão comercial e acredito que eu vou estudar a vida inteira, né? Porque a gente precisa, assim, principalmente para o relacionamento, né, com as pessoas, o perfil, a personalidade, o que a pessoa está querendo te dizer, né, no comportamento, na posição dela. Porque algumas pessoas, como o Nicolas falou, não nos recebem, não, por alguma questão de empatia, também não querem que a gente atenda, né? Então a gente também tem que ter esse termômetro de até onde tu pode ir, para também não ser invasivo, né? Então eu acho que o nosso conhecimento pessoal, junto com a informação, a gente consegue fazer um trabalho muito bom, né? E eu acredito que isso só o tempo, né? Tu indo atrás, tu buscar, tu fazer curso, a gente vê que tem muitos cursos interessantes, os teus são bem interessantes, eu não fiz nenhum, mas eu quero fazer. e eu acho que é isso aí, né? Tem que visitar, tem que fazer o simples bem feito. Isso eu acho que em todas as áreas da nossa vida funciona assim ainda. Maravilha, obrigado, Carla. Então, Reginaldo, essa é a grande pergunta, né? Relacionamento, aquela base antiga dos vendedores que funciona, a gente sabe, é importante, ninguém vai comprar se não confia na pessoa. Para confiar tem que ter um relacionamento, tem que se conhecer, tem que ser familiar. Então, existe uma lógica correta, nunca vai acabar, então estamos no relacionamento. Mas, hoje em dia, também tu compra de coisas de gente que tu nunca viu. O cara da internet estava lá, tu conheceu, o cara te contou uma história, tu gostou da história dele, tu comprou e ele te entregou. E tu ficou satisfeito e recomenda a partir de agora. Então, tu nunca falou com ele, mas as pessoas hoje, com essa abertura da internet, também compram sem relacionamento.
compram porque gostaram da pessoa naquele momento que iniciou o relacionamento. Então, o Nicolas começando pela terceira vez uma região sem relacionamento, com a meta de triplicar o jogo. O relacionamento eu acho que foi importante, eu queria ouvir a tua opinião, e continua sendo, né? Eu queria ouvir a tua opinião, essa relação, essa balança entre estar bem preparado, um vendedor bem preparado, e um relacionamento de ser conhecido com os clientes. Como é que tu equaliza isso aí? Que quão é importante isso? Então, ao meu ver, não é só a venda em si, é o pós-venda, é o acompanhamento do cliente. Ô, meu amigo, já recebeu a mercadoria? Chegou? Tudo certinho? Um pós-venda, uma garantia que você presta para o cliente, é um produto, que às vezes o cliente, tem certas coisas que acontecem, o cliente nem compartilha, se você não perguntar, ele não vai ficar ciente. Então, eu acho que muito importante é você estar ali, chamar o cliente para próximo, ter um bom relacionamento, é o dia a dia ali, né, com o cliente, convivendo, entendeu? Entendendo o cliente, porque não é, que nem eu volto a repetir, não é só a venda em si, mas é todo um procedimento após a venda, pós-venda, né? E que o cliente, ele gosta disso, ele gosta de poder contar com aquele representante que você não vai vender uma vez só. Você está ali para poder vender, está sempre atuando naquele cliente e vendendo sempre para o cliente. Então, eu entendo que para um bom relacionamento com o cliente, um bom atendimento, tem que estar as engrenagens ali, tudo de acordo ali, porque vendedor tem muitos. Vendedores tem muitos, mas aquele cara especial, tu tem que ser diferente, não pode ser mais um, entendeu? Então, para isso, tem que entender, compreender, cativar o cliente, né? Com isso, a pessoa consegue evoluir, consegue expandir. Através daquele cliente, você conquista outros clientes, que um cliente é o boca a boca, é o dia a dia. O Reginaldo é atuante aqui na minha loja, poxa, compra com ele porque ele vai fazer um trabalho legal contigo. Porque é muito fácil, hoje em dia, a pessoa pegar um celular, entendeu? Fazer uma venda, mas o vendedor mesmo é o dia a dia ali com o cliente, ali acompanhando, convivendo com o cliente. Maravilha. Desde a época que tu fez o curso, Reginaldo, tu já, não precisa dizer os valores, mas eu não lembro também, tu já chegou no dobro do que tu fazia? Já dobrei. Beleza, ótimo. Então, para finalizar, pessoal, assim, ó, eu acho que vocês deram boas dicas para a gente fazer um vendedor que está ouvindo a gente, um vendedor novato, se orientar em vocês, pessoas que estão no mercado já há mais de 10 anos aí, para botar por baixo, que já passaram por muitas mudanças, muitas alterações, sofreram bastante coisas, o que o pessoal do Sul referenciou a pandemia que pegou todo mundo, né, o mundo inteiro, mas aqui no Sul, ano passado, teve a enchente, e a enchente para muitos mercados, né, o Reginaldo do Rio, mas acompanhou pela TV, destruiu metade do nosso estado, e dessa destruição foi literal, assim, o meu cliente que eu atendia no mercado pet o ano passado, ele tinha 600 clientes a mais num dia, no outro não tinha. Isso não significa que o cliente só tomou uma aguinha que invadiu a loja. Não, a loja inteira subiu do planeta. Não existe mais aquela loja. Aquela loja ali sumiu. Não existe mais estrutura, não existe mais nada. Não existe a rua, não existe nada em volta, não existe nada. Então, coisa desse tipo. Junto foi levado a receita, o outro levou os boletos, levou os produtos, levou tudo. Então, esses clientes dificilmente voltam. Alguns voltam, mas esses dificilmente, que perderam tudo, às vezes não voltam. E a gente sofreu isso aqui. Aí a Carla falou das doações, né? Muitas indústrias doando, ajudando os clientes a retomar as vidas, muita doação também para pessoas físicas que não perderam a casa, tudo, então tinham que pegar doação para comer para si, para comer para os seus animais de estimação que foram perdidos, agora encontrados e tudo mais. E isso desestabilizou todo o mercado pet aqui no Sul, a ponto de a gente ter que se reinventar de novo, depois de uma pandemia, logo depois de uma pandemia, ter uma reinvenção assim. Pelo menos essa durou alguns meses, mas tem reflexo ainda. Tem reflexo ainda de tudo isso, desarticulação do preço, desposicionamento de marcas, tudo isso aconteceu.
e a gente está vivendo esse desafio aqui, falando de vendas, né? Então, a última pergunta que eu quero para vocês é, para um vendedor que está nos ouvindo agora no final dessa entrevista, que dicas finais vocês dariam para que ele pudesse se colocar no trilho de novo, né? Me encontrei aqui, me encontrei na entrevista e com essas dicas finais desses 3 pessoas aqui, eu me achei, eu vou fazer isso. Para esse ano, o que são as dicas que vocês dariam para um vendedor aí novato que está nos ouvindo? Começando então, vamos começar pelo Reginaldo agora. Então, eu diria que para não desistir, acredite no teu sonho, batalha, você pode, você consegue. Então, no início é difícil, que o não você já tem no cliente, não quero, não, mas você ali monta a sua estratégia, entendeu? Vai à luta, não perdeu no primeiro, vai para o segundo, perdeu para o segundo, terceiro, uma hora vai encaixar. E na sua insistência, na sua ali, na sua visita, uma hora o cliente vai dar uma brecha, uma hora o cliente vai encaixar. E depois que encaixou, é só alegria. Pegou a confiança do cliente, fez um pós-venda ali legal ali, entregou a mercadoria, o cliente vai ficar satisfeito e vai te conhecer, poxa, aquele lá, no início eu falei não para ele, mas agora tá sempre tirando a minha asfaltinha aqui, comprando me vendendo, me atendendo. Então, o cliente reconhece. Nem tudo é preço. Atendimento. É da forma que você vai abordar o cliente, vai tratar o cliente, vai lidar com o cliente. Então, esse é o diferencial. Não desista nunca. Vai para cima. Vai em frente. O mercado é grande, o crescimento está aí, depende de cada um, depende do empenho e esforço de cada um. Essa é o que eu deixo para os nossos amigos chegando aí, nessa área aí, que vai à luta. Você pode. Maravilha. Obrigado, Reginaldo. Carla, as últimas palavras aí dessa entrevista, dicas para um vendedor novato. Eu acho que como o Reginaldo falou, né, a gente tem que ter coragem, né? E eu acho que a vida é isso, né? A vida é desafio. Ninguém disse que seria fácil, né? Então, eu acho que a gente falou bastante assunto aqui de partes difíceis, mas também tem a parte boa, né? A liberdade de tempo, de horário, de poder tomar um café, às vezes com um colega. A gente costuma que a gente tem um grupo de vendedores, então a gente troca ideia. Nós não temos aqui, assim, essa concorrência, essa competição. Bem pelo contrário, a gente se ajuda. Cliente que paga certinho, cliente que está comprando, cliente que tem que abrir, a gente troca ideia, a gente conversa, né? Sobre empresas também, né? Então, eu levo para mim, assim, que me fez uma grande diferença e que eu aprendi muito nos cursos, nas palestras, em ouvir o cliente, né? Ouvir muito mais do que falar. Porque o cliente, ele não quer que tu chegue lá falando e tu coloque goela abaixo, né? Ele quer que tu ouça ele, né? Que tu crie realmente estratégias de como ajudar ele, né? Então, eu acho que para mim fez uma grande diferença, assim, o ouvir, né? Observar também, a gente costuma ser muito observador, né? A gente olha para as prateleiras, a gente olha para o preço que está na prateleira, o preço final, a gente já chega fazendo cálculos, né? De qual a porcentagem, a gente sabe já o que a gente pode ofertar e como ofertar para ele, né? Então, acho que tudo são caminhos que a gente vai amadurecendo em como chegar no cliente, né? A gente também não pode ter aquela personalidade, o perfil agressivo, né? O nosso comprador, ele não quer ninguém que chega lá sabendo tudo, né? Então, quanto mais humilde nós formos, melhor é para nós, né? Eles sabem que a gente tem família, né? Que a gente também tem os nossos desafios, né? Acho que mais ou menos era isso. Tá ok, Carla. Obrigado. Nicolas, palavras finais aí, dicas para os nossos vendedores novatos. Então, como a Carla falou ali, tem os medos, tem os desafios, tem tudo, mas tem as partes boas também. E a gente falou bastante sobre metas, sobre tudo, sobre ter as metas pessoais, mas além disso tudo, sabe, o que eu diria para o pessoal, para os novatos, para os que já estão há algum tempo e querem se ressignificar, como diz o próprio nome do canal, além de ter metas, tem sonhos também, porque é muito bom vocês poderem realizar eles, e é um emprego onde depende muito da gente só, sabe? Tá muito na nossa mão, assim, as coisas.
Então, ter sonhos, diria que é uma das coisas. Não se ser um especialista em dar boas desculpas também, porque hoje a gente vive num país que a gente pode botar a culpa no presidente, a gente pode dizer que o problema é da enchente, a gente pode poder dizer que o problema é de qualquer coisa. A gente não pode se transformar muito bom e dar desculpas também. E acho que basicamente isso, sabe? Então, baixar a cabeça, trabalhar, realizar nossos sonhos e é isso, sabe? Sempre se manter atualizado no mercado e buscar ajudar, sabe? Porque é um ramo legal, onde daqui a alguns anos, a gente já está há 10 anos aí, acho que cada um de nós, 10 anos pelo menos, então tu olha para trás, o Gustavo também, deve ser muito bom isso também, tu olhar para trás e tu ver que tu participou do crescimento de alguém, que um dia tu entrou naquela loja ali e o cara tinha 10 sacos de ração só e agora ele tem 2, 3, 5 lojas, então são coisas que as nossas dicas, nossas conversas com os clientes, elas vão possibilitando os clientes também a realizar os sonhos deles. Então, o nosso trabalho é muito importante, sim, também, e é uma coisa que possibilita todo mundo realizar os sonhos, sabe? Que eu acho que é basicamente isso que a gente vive, para ser feliz e realizar os nossos projetos, nossos sonhos. Então, é um ramo muito bom que vocês estão entrando e permaneçam firmes aí, que baixar a cabeça e trabalhar que tudo dá certo. Maravilha. Então, assim, pessoal, chegamos ao final dessa entrevista. Se você quer acompanhar tudo que acontece na semana, Ressignificando Vendas, eu deixo o endereço aqui, para cima deles.com.br/semana RV. Lá você vai ter todos os replays dos desafios que acontecem pelas manhãs, as entrevistas que acontecem ao meio-dia e à tarde, e também nas nossas aulas especiais. É só entrar nesse endereço aqui, você tem acesso a tudo. Agora, eu me despeço dos meus colegas vendedores aqui. Agradeço bastante, Nicolas, Carla, Reginaldo, pelo tempo que vocês doaram aqui para o Ressignificando Vendas e para a nossa classe de vendedores, para estimular. O mundo para, a gente viu o mundo parar por causa de uma pandemia e por causa que a pandemia parou os vendedores. Se parou os vendedores, a gente não encontra comida, a gente não encontra água, a gente não encontra nada, é um pânico geral, porque não teve alguém para vender. O vendedor inicia toda a expansão, toda a prosperidade, e por isso merece ser um profissional bem pago, bem reconhecido e importante para qualquer empresa. Não achem as empresas e não achem vocês que a profissão de vendas vai acabar. Vai acabar sempre, desde que eu me conheço por vendedor, há 35 anos atrás, vai acabar sempre para os vendedores ruins. Esses é bom que acabe logo mesmo. Porque aí a gente vai estar jogando de acordo com as regras conhecidas, jogando de frente contra um adversário que não vai te perdoar, mas tu sabe que é um adversário honesto que está lá para jogar o jogo certo das vendas. E esse jogo grande que faz vendedores grandes acontecerem. E hoje a gente tem 3 exemplos aqui de vendedores grandes aqui no canal Ressignificando Vendas, e eu quero ter vocês comigo aí por mais 10 anos da carreira de vocês, e que a gente consiga atingir o dobro do dobro, e fique para trás o triplo do Nicolas lá, o dobro do Reginaldo e o dobro do dobro da Carla também. Maravilha, pessoal. Obrigadão. Boa semana para todos, bons negócios aí, e parabéns pela carreira de vocês. Valeu, obrigadão. Até mais.